Olá, bem-vindo à aula de análise sintática. É nesta aula que você vai aprender os termos da oração. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Então, o objetivo é que você tenha uma visão de cada um dos termos da oração, uma visão panorâmica, sem nenhum tipo de aprofundamento, para que você possa fazer as questões que virão a seguir, tá bom? Então, vamos começar pelos complementos verbais. Vamos lá. Complementos verbais, o nome já diz, não é? São aqueles que completam verbos. Vamos a eles? Objeto direto. Bom, objeto direto, o nome já diz, direto é aquele que se liga diretamente ao verbo. Ele se liga diretamente ao verbo sem preposição obrigatória. Ele completa um verbo transitivo, mas não vem com preposição obrigatória. Vamos aos exemplos? Vais encontrar o mundo. Você tem uma locução verbal, vais encontrar. Vais é o auxiliar e encontrar é o verbo principal. Aqui quem encontra, encontra alguém, alguma coisa, encontra o mundo. O mundo é objeto direto. Na hora de substituir o objeto direto por um pronome, lembrando, você vai usar o pronome o. Aliás, nós aprendemos isso lá na aula de pronomes, lembra? Se eu quiser substituir objeto direto por um pronome, eu vou usar o, a, os, as. O, a, os, as substituem objetos diretos, ou seja, agora você está vendo, substituem complementos sem preposição, só para relembrar. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Esse o está substituindo objeto direto, vais encontrá-lo. Na frase seguinte, admiro a todos. Você está vendo esse a aqui? Esse a é uma preposição. Só que é uma preposição que o verbo não pede. Quem admira, admira alguém, admira alguma coisa. O verbo admirar é um verbo transitivo direto, ele não pede preposição, sabia? Quem admira, admira alguém, admira alguma coisa. O admirar é VTD. Só para você ter certeza de que ele é VTD, você vai usar aquele macete de colocar o menino do lado, ó, admirar o menino, não é assim que você fala? Quando você coloca menino ao lado desse verbo, você percebe que ele não precisa de preposição. Quem admira, admira o menino. Então, esse verbo que não pede preposição é transitivo direto, tá? E essa preposição, ela só veio por uma questão de expressividade. Ela só veio para dar ênfase. Ela veio porque o que se quer é enfatizar esse objeto direto. Então, toda vez que você tiver um objeto direto que venha com uma preposição, anote aí, ele será chamado de objeto direto preposicionado. Objeto direto preposicionado é aquele que vem com preposição apenas por uma questão de ênfase. Agora, muita gente pergunta, Adriana, mas como é que eu vou saber que isso aqui é objeto direto e não indireto? Ora, pela regência do verbo admirar. Você tem que saber que o admirar é VTD, ele não pede essa preposição. Quem admira, admira o menino. Por isso que esse macete do menino ajuda. Você coloca o menino ao lado, você vê que o verbo não pede preposição, né? Você não falaria admiro ao menino, eu admiro o menino. OD preposicionado. E no último exemplo, aguardavam-me desde cedo. Aqui quem aguarda, aguarda o menino. O verbo aguardar é transitivo direto. É só você colocar o menino ao lado dele. Quem aguarda, aguarda o menino. Esse me é um objeto direto.
Agora vamos ao objeto indireto. Objeto indireto é aquele que, o nome já diz, se ele é indireto, é porque ele não se liga diretamente ao verbo. Objeto indireto é aquele que não se liga diretamente ao verbo. É aquele que pede preposição, que tem preposição obrigatória. Objeto indireto é o complemento obrigatoriamente preposicionado de um verbo. Vamos aos exemplos? Ele só pensa na prova. Aqui, quem pensa, pensa em alguma coisa. Na prova é o objeto indireto. O verbo pensar é transitivo indireto. Falou aos filhos. Aqui, quem fala, fala a alguém. Falou a quem? Falou aos filhos. Aos filhos, objeto indireto. Olha a preposição aqui. Quem fala, fala a alguém. Na hora de substituir o objeto indireto por um pronome, não esqueça, a gente viu isso lá na aula de pronomes, mas vale relembrar. Você vai usar o pronome lhes. Falou-lhes. Então, só para relembrar, os pronomes lhe e lhes substituem complementos com preposição. Substitui, então, o objeto indireto, que é o objeto do verbo com preposição, tá bom? Então, quando você tiver um objeto indireto e quiser substituir por um pronome, você vai usar lhe/lhes. Foi o que aconteceu nessa frase. Falou aos filhos, falou-lhes. Agora eu quero que você olhe com muita atenção a última frase. Ousas desobedecer-me. Você tem aqui uma locução verbal. Lembra? Na locução verbal, quem tem a transitividade é o último verbo. Então, você vai olhar para a transitividade desse verbo. Quem desobedece, desobedece a. O verbo desobedecer pede preposição. Desobedecer ao menino. Se eu colocasse menino ao lado desse verbo, a preposição seria obrigatória. Quem desobedece, desobedece ao menino. Ao menino, objeto indireto. Então, esse verbo, que é um verbo transitivo indireto, quem desobedece, desobedece a, faz com que esse me, então, seja um objeto indireto. E eu queria que você olhasse com muita atenção. Você viu que na frase anterior, esse me foi objeto direto e que nessa frase, esse me é um objeto indireto? Então, eu quero que você anote aí mais uma dica de pronomes. Os pronomes me, te, se, nos e vos, anote aí essa dica. Eles tanto podem ser objetos diretos, sem preposição, como podem substituir objetos indiretos, com preposição. Veja que temos um problema aqui com esses pronomes. Porque os de cima eram fáceis, olha. O a ou as serão sempre objetos diretos. Lhe e lhes serão sempre objetos indiretos. E os outros, me, te, se, nos, vos? Eles são um problema. Isso é um problema, porque eles podem ser diretos ou indiretos. Os de cima são mais fáceis. Se eu vir um lhe numa frase e a banca me perguntar se é objeto direto ou indireto, eu já sei que é indireto. Agora, e o me? Como é que eu vou saber? Então, eu quero que você anote aí. Eu gosto de chamá-los de coringas. Eles são os coringas. São chamados de coringas. Por que coringas? Porque eles tanto podem ser diretos ou indiretos. Eles tanto podem substituir complementos com ou sem preposição. Tá? E como é que eu vou saber se eles são diretos ou indiretos?
ver, você tem que ver a regência do verbo. Para você saber se um me é objeto direto ou indireto, você tem que olhar a regência do verbo. Naquela frase inicial, o me era direto por quê? Porque quem aguarda, aguarda o menino. Porque o verbo aguardar não pede preposição. Já com o verbo desobedecer, quem desobedece, desobedece ao menino. Ele pede preposição. Então, o me em cima era direto e aí embaixo ele é indireto. O que vai determinar, portanto, será a regência do verbo. Se eu te der mais um exemplo, olha só. Se eu digo assim, cumprimentou-nos agora. Cumprimentou-nos agora. Eu olho para esse nos e pergunto, e aí, ele é direto ou indireto? Não sei. Como é que eu vou saber? Olhando a regência do verbo, né? Porque é o verbo que vai me dizer se ele é direto ou indireto. O verbo cumprimentar. Você conhece a regência dele? Ele é direto ou indireto? Use um menino. Coloque o menino ao lado dele e veja se isso te ajuda. Vamos lá. Ele cumprimentou o menino. Quem cumprimenta, cumprimenta o menino. O verbo cumprimentar é transitivo direto, esse nos é objeto direto. Usar menino pode ajudar você a ver rapidamente a regência do verbo. Se o verbo é transitivo direto, esse nos aqui é um objeto direto. Entendeu o que é um coringa? O que eu não quero é que você fique trocando nos por a nós. Tem gente que fala assim, eu quero saber a função sintática desse nos, vou trocar por a nós. Se você trocar por a nós, cumprimentou a nós, né? Nos por a nós, vós por a vós, me por a mim. Se você fizer isso, você vai acabar errando, porque você vai achar que ele é sempre indireto. Porque quando você troca por a, nós, você está trocando por um tônico preposicionado. Mas nesse caso o verbo nem pede essa preposição, porque quem cumprimenta, cumprimenta alguém, o verbo é transitivo direto. Então não troque o nos por a nós para saber a função dele. Não troque o me por a mim, não faça nada disso. Olhe o verbo. E se você não souber a regência do verbo, use o macete do menino. Pegou? Pois bem, você acabou de aprender os complementos verbais. No próximo vídeo, vamos continuar falando dos outros termos sintáticos, que são a base para as questões que virão a seguir da sua banca, tá bom? Já volto então. Até!